Muito bem, sejam bem-vindos à nossa terceira etapa da nossa caminhada na história da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós paramos no ano de 1888, onde fizemos uma análise da mensagem da justificação pela fé. E agora nós vamos dar um pequeno salto até o ano de 1900, na virada do século XIX para o século XX, a Igreja Adventista do Sétimo Dia recebeu um marco forte na sua caminhada histórica. Estava se formando no seio da igreja, dentro de uma localidade chamada Indiana, um movimento, e esse movimento apregoava uma doutrina que combatia os pilares da nossa fé. Esse movimento se auto-intitulou de Movimento da Carne Santa, aonde eles apregoavam que nós, seres humanos caídos, poderíamos, passando por uma determinada experiência de conversão, alcançar a natureza de Adão antes da queda. Uma carne santa nesta vida. E eles tomavam como base um ensinamento agostiniano dos pais da Igreja Católica, que mostrava que o Senhor Jesus, quando veio a essa terra, ele veio com uma natureza não caída, uma natureza que Adão possuía antes do pecado. Este movimento da carne santa ensinava claramente que nós, pecadores, se passássemos por uma experiência que eles denominaram de experiência do Getsemane, poderíamos sair daquela experiência e tudo o que quer que nós fizéssemos seria santo ao Senhor. Nada após aquela experiência seria pecado. E em nome desse ensino, muitas abominações eram praticadas sob capa de santidade. Esse movimento, ele alcançava nas pessoas um grau de êxtase mental de tal forma que elas iam crescendo, até caírem no chão desmaiadas. E ali, naquele estado, eles reconheciam que a pessoa havia adquirido a carne santa. Esse crescendo de emoções era provocado, na sua grande maioria, pela forma de música que eles utilizavam e os instrumentos musicais que proporcionavam uma forma de música que atingia as regiões do cérebro, que causava uma comoção fisiológica no corpo. E a serva do Senhor, ela foi instruída por Deus acerca do que estava ocorrendo lá em Indiana. Nós tivemos dois dos nossos pioneiros, um casal, o casal Haskell, visitando a conferência de Indiana para analisar o que estava acontecendo naquela localidade. E eles enviaram cartas para a irmã White, onde nessas cartas eles relatavam o tipo de música que eles utilizavam para chegar a essa excitação dos sentimentos em nome da religião e o tipo de doutrina que eles pregavam, como nós já falamos, dentro do contexto da natureza humana do Senhor Jesus. E a irmã White, ao receber essas cartas, ela escreveu para eles, dizendo assim, isso você vai encontrar esse texto no segundo Mensagens Escolhidas, na página 36. A serva do Senhor diz assim: as coisas que descrevestes como ocorrendo em Indiana, o Senhor revelou-me que haviam de ocorrer imediatamente antes
da terminação da graça. Demonstrar-se-á tudo quanto é estranho. Haverá gritos com tambores, música e dança. O que estava acontecendo com a música de Indiana, de nossos irmãos lá naquela localidade? Eles estavam misturando a música mundana com letras religiosas. Eles estavam utilizando uma mistura de instrumentos musicais, tomando como base tambores, para formar um ritmo dançante. E a serva do Senhor diz que o mesmo padrão musical se repetiria no meio do povo de Deus imediatamente antes do fechamento da porta da graça. E eu pergunto a você, meu irmão evangélico, eu pergunto a você, meu irmão adventista do sétimo dia, o que é que está acontecendo com a música do povo cristão hoje? É ou não é o cumprimento dessa profecia? Analise, veja, compare músicas mundanas com músicas de dentro de nossas igrejas. Imagine, ponha sua mente e o seu racional para funcionar e você vai descobrir que nós, no contexto geral, estamos utilizando os padrões de música do mundo, música dançante, música que apela para a libido humana, música que apela para o sensualismo e misturando o que é profano com letra sagrada, com letra de louvor ao nosso Deus, fazendo assim uma mistura do santo com o profano, coisa que sempre se mostrou no contexto da história bíblica abominável aos olhos do Senhor. Muito bem. Seguindo na sequência da nossa história, nós chegamos ao marco de 1915. E em 1915 nós temos um fato marcante que não pode ser olvidado por nenhum adventista do sétimo dia. Esse ano foi o ano em que a serva do Senhor, a irmã Ellen G. White, ela dormiu nos braços do Senhor Jesus. E perdemos então aquela que havia sido por décadas a profetisa do movimento adventista do sétimo dia. Mas ela deixou para nós, como um povo, um legado de mais de 100 mil páginas escritas, com advertências, com estudos, com uma base profunda para que o povo de Deus possa galgar essa caminhada de luz, sombra, sangue, luta, rumo à vitória. Também em 1915 ocorreu um fato na Alemanha. Um jovem chamado Johann Wick, ele começou uma movimentação fanática em cima de uma pretensa visão que indicava a data do fechamento da porta da graça. E este movimento foi o precursor do movimento hoje conhecido como Igreja Adventista do Sétimo Dia, movimento de reforma, que é uma outra análise, não entra no mérito do nosso objetivo aqui. Ano de 1956 marca, então, a próxima etapa na história doutrinária da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por que é tão marcante o ano de 1956? Porque neste ano de 1956, um jovem chamado Walter Martin, ele nos Estados Unidos, um evangélico, terminando a sua tese de doutor em divindade, ele fez uma convocação para um punhado de líderes da Igreja Adventista do Sétimo Dia, devido à sua tese ser sobre as seitas dentro do cristianismo.
E ele ficou perturbado com a ideia de que a Igreja Adventista do Sétimo Dia não era uma religião, e sim uma seita. Assim era chamada por todas as igrejas evangélicas. Pelo fato, diziam eles, de que nós menosprezávamos a divindade do Senhor Jesus. Nós fazíamos o Senhor Jesus homem igual a nós. Esse era um dos pontos. O outro ponto principal era tomar como base doutrinária o espírito de profecia, da irmã Ellen G. White. Muito bem. Ele fez um desafio e, infelizmente, alguns de nossos líderes aceitaram esse desafio e pisaram no terreno encantado do inimigo. E quando Walter Martin requereu uma nova posição doutrinária acerca da natureza humana do Senhor Jesus, alguns de nossos teólogos, eles optaram por rever esta posição. E, infelizmente, novamente, costas foram dadas à luz do Evangelho legado a esta igreja. E nós temos hoje consequências drásticas no meio do nosso povo. A abertura que foi dada em 1956 e foi documentada no livro Questões sobre Doutrina, ou, mais completamente, Resposta dos Adventistas do Sétimo Dia às questões sobre doutrina, foi uma abertura que trouxe consequências muito sérias para nós hoje, para a nossa teologia, e hoje nós encontramos-nos num meio mundial dividido entre dois pensamentos. Até 1956, a igreja era concisa na visão de que o Senhor Jesus Cristo, ele assumiu uma natureza humana semelhante à de Adão depois do pecado. Uma natureza debilitada biologicamente, uma natureza debilitada moralmente, uma natureza debilitada mentalmente. Muito embora ele tenha nascido, crescido e se sustentado num caráter que refletia com perfeição a imagem do caráter de Deus, mas a sua natureza era uma natureza semelhante à nossa. Devido a essa mudança de pensamento, hoje nós nos encontramos em um meio em que muitas pessoas dentro de nossa igreja consideram o pecado não mais como seu inimigo, mas sim como um companheiro que irá com eles até a volta do Senhor Jesus. Eu faço um apelo para você, meu irmão, minha irmã. Analise a palavra de Deus. Busque no espírito de profecia. Analise com imparcialidade e com amor pela verdade, e não com amor pelo pecado. E você vai entender que Jesus deu a sua vida na cruz para limpar o teu caráter e o meu caráter de toda a mancha que nos mantém separados de Deus. Eu te imploro, não ouvide esse chamado do Senhor. Conclamo você a se levantar em prol da palavra de Deus e a se levantar em prol do Evangelho legado a esta igreja e a não dar ouvidos a todo e qualquer que diz que o pecado será teu companheiro até a volta de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus bendito, nosso Pai de amor e de misericórdia, nós não queremos jamais, Senhor Deus, considerar em nossas vidas o teu inimigo como nosso amigo. Um dia já fizemos isso quando estivemos no mundo, mas o Senhor Jesus, ao derramar o seu sangue na cruz do Calvário, ao sofrer uma vida intensa de lutas contra o pecado, para manter-se numa santidade ao Senhor, e o Espírito Santo, através da história da cruz, tocou nossas vidas, tocou nosso coração e nos trouxe de volta ao caminho da verdade.
Nós não queremos abraçar o pecado, Senhor, como nosso companheiro até o teu retorno. Nós rogamos ao Senhor que imprimas os teus ensinamentos antigos em nosso coração e não nos deixe levar por uma novidade que não é a novidade de vida, mas é uma falsidade que nos leva à morte. Livra-nos desse caminho, Senhor. Livra o teu povo, livra a tua igreja. Livra os irmãos que estão ouvindo agora essa tua palavra. Te rogamos em nome de Jesus.